O nosso personagem de hoje é Oswaldo, que ganhou a liberdade e foi viver em uma reserva ecológica. Depois de algum tempo, se sentiu sozinho e resolveu fazer novos amigos. Essa é a história de hoje na série infantil do Arte e Letra. É daqui a pouco, até já. Olá, no programa de hoje eu converso com Fernando Pires, autor e ilustrador do livro Oswaldo. Vejam aqui. Fernando, muito obrigada por sua presença. Eu que agradeço, Esse Maria livrinho Helena. é muito animado. Quem é o Oswaldo? O Oswaldo é esse macaquinho aqui, né? Bocudo. Como é que foi essa história? Você escolheu o macaquinho como personagem principal do seu livro. Então, na verdade, ele surgiu depois, né? O meu agente, ele me sugeriu, por que você não faz uma história com bastantes animais, né? Para ajudar, assim, ajudar não, para tornar divertida o aprendizado do abecedário, né? Do alfabeto, né? Para a criança, né? Tá. E aí você pode fazer quase que uma enciclopédia, assim, né? Então, letra A, abelha. Letra B, Ai, que boi, né? legal. Então, ele deu essa ideia, né? E aí eu fiquei com isso na cabeça. Falei, legal, vou pensar alguma coisa, um livro bem ilustrado, né? Mas tinha que ter um personagem condutor aí, né? Então, aí é que, né? Eu falei, poxa, mas se eu fizer como uma espécie de enciclopédia, Fica né? chato. Não é chamativo, né? Eu preciso de alguém para me ajudar nessa contação de história, né? E aí acho que eu fiquei com preguiça também de desenhar. Então eu falei, esse personagem podia ajudar a desenhar também, né? Então fazer os desenhos dele no livro, né? Falei, um personagem que desenha é macaco, né? Que tem habilidade, inteligente, né? Falei, legal, vou inventar um macaco para Que ele saiba desenhar. que saiba desenhar, e de preferência ler e escrever também, né? Para fazer o trabalho por mim, né? E aí foi que Você inventei estava o mal Oswaldo. intencionado. Acho que eu estava com preguiça. E aí, só que quando eu mostrei a história para o meu agente, né? Ele falou, não, mas não era nada disso que eu tinha falado, né? Para você fazer. Mas você usou a ideia e É, criou da sua forma, porque não aí é? a coisa vai se dirigindo para outra, né? Ele tinha essa história dele se apresentar, de criar amigos, né? Fui acrescentando coisas à ideia dele, né? Com- E só que macaco é aquela coisa, né? Macaco faz do jeito dele, né? E aí tinha aquela história de sempre tem um personagem macaco que vai lá e é traquina, né? Ele, né, vai lá e Apronta engana, alguma apronta, né? O coisa. macaco aprontão, né? Eu falei, eu não quero fazer essa velha história. Eu falei, não, o macaco não precisa ser assim, né? Ele Ele pode pode ser, ser esperto, engraçado, mas né? ser simples, né? Ele é inocente, né? O Oswaldo é inocente, né? Como é que você fez a seleção para escolher os outros animais do livro? Olha, o Mocho, que é né, mais ou menos o segundo personagem principal, esse é meio que aquele personagem já estereótipo de coruja mesmo, né? É o inteligente, né, o que Símbolo raciocina, o do culta, saber. o símbolo do saber. Então, esse eu meio que usei Tá. nessa essa imagem que já existe mesmo. Mas você põe outros, né? Tem, por exemplo, alguns que não Abecedário são bem inteiro. conhecidos, não são muito conhecidos. O mocho ainda mais ou menos, né? Mas o chimango, foi Bom, aí essa? foi desespero mesmo, né? Porque tem uma hora Tinha que algum, o tinha que ter alfabeto um com acabou dos X. bichos. Você, Com X é eu uma não. maneira que você achou também de mostrar não só as letras do alfabeto, mas os vários animais. Animais com os quais as crianças acho que não têm muito contato, não é? E alguns que, né, o chimango, por exemplo, nem eu não conhecia, né? Você vai fazer pesquisa para ver. Agora, outros também não podiam ficar de fora.
Girafa e elefante, por exemplo. Não, Né? não Não conheço dava. uma criança que Que não não goste conheça. e que não conheça. Não tenha visto né? nem, pelo menos, Rinoceronte. desenhado. Né? Então eu falei, esses eu preciso manter, não posso deixar de fora uma girafa, um elefante e um rinoceronte. Né? Interessante porque você associou as duas coisas, né? Mostra os animais Uhum. e já ajuda no reconhecimento das letras, não é? Então, essa, na verdade, não foi ideia minha, foi do Alexandre. Né? O Oswaldo tenta, né, arrumar amigos nessa reserva ecológica, mas ele acaba sempre irritando os animais, os outros bichos, né? Pela forma como ele se apresentava, né? Isso seria uma forma das crianças perceberem, não sei se isso, como lidar com os animais, ou para elas mesmas, como se aproximar das demais crianças, dos amiguinhos, Eu das acho que demais pessoas. Tem as duas coisas. É. Tem as duas coisas. Porque, como eu falei, o Oswaldo ele é inocente, né? Ele é quase uma criança. Ele vivia num laboratório. Como se fosse uma criançona aprendendo as coisas da vida. É uma criança aprendendo. Né? E, assim, por infelicidade ou por felicidade, ele aprendeu a se apresentar berrando. Né? Porque ele foi criado num laboratório, né? E o cientista que cuidava dele, que amigo dele, tudo, era um cientista maluco, que se apresentava assim também. Berrando. Então, se chegasse o outro cientista no laboratório, ele simplesmente pulava na frente e berrava o nome dele, que era Maurício. Né? E aí a confusão estava pronta. Essa foi o aprendizado dele, né? Ele achava que Oswaldo assim, aprendeu dessa forma. como é, né? Você escrever para esse público infantil e mostrando, trabalhando com a linguagem de uma certa forma e com o universo dos animais, né? Como é que você adaptou a tua linguagem? Porque embora o texto não seja um texto longo, né? Ele tem que ser bem focado para a criança conseguir acompanhar, entender. É muito trabalhoso isso. É trabalhoso, mas é bem recompensador, né? Quando você começa um livro, o Oswaldo, por exemplo, você já tem que estar na cabeça para quem que é, qual que é o seu leitor, Qual faixa etária qual assim, é a você faixa, pensa? para quem que você quer atingir, né? Porque, quer dizer, você pode até atingir um adulto, eu imagino, com esse livro, né? Sim. Lá na editora, por exemplo, na DCL, todo mundo ficou, depois de um mês, estava todo mundo Conversando. berrando assim Oswaldo. também, né? Fernando, Vivian, que é a editora, todo mundo ficou maluco, né? Eu falei, puxa, eu estou começando a ficar preocupado. Contaminou Né? todo mundo aí. Então, você consegue atingir, o ideal é você conseguir atingir né, mais pessoas, mas assim, o pequenininho, você tem que calibrar isso, né? Porque, por exemplo, o Oswaldo tem muita ilustração, pouco texto, como você falou. Então, porque eu já pensei que uma criança de 6 anos, até menos, com uma leitura compartilhada com o pai, com a mãe, já consiga curtir. Eu tenho a impressão que uma criança, mesmo que não domine, esse é o meu modo de entender por suas ilustrações, uma criança que não domine totalmente a leitura, pelos quadros, pelos quadrinhos, pelos barulhos que você põe, só a onomatopeia. A onomatopeia tem uma fundamental função. nessa história. Ela conseguiria, talvez não entender na totalidade, mas se distrair e compreender. Mas isso que você falou coisa. é muito importante. Não entender, não atingir a totalidade é uma coisa muito importante para a criança, porque ela atinge uma parte. E criança é assim, né? Ela quer mais. Exatamente. Então, uma hora ela chega nessa totalidade. Isso que é legal. E ela vai procurando outros livros, outras coisas, né? Você tem outros livros que os personagens, além do cientista aí, que é o Maurício, né? Mas o teu personagem principal é um animalzinho mesmo, né? Outros livros em que o personagem principal é um animal? Tenho, viu? Por que essa preferência? Por causa das crianças? Isso Então, é mais chamativo? Um pouco é por criança, porque você consegue atingir o... nem sempre a história é sobre o animal. Né? Geralmente eu pego um tema, por exemplo, o Oswaldo, no final foi indo para o tema da amizade. Né? E botar um macaco para amizade, né? Você poder colocar qualquer animal, cachorro até mais. Né? Então, é legal, eu acho legal
você pegar um personagem que consiga te desenvolver um tema, porque a criança, ela vai lá, né, onde você está indo. E eles gostam muito de animais, né? Eu acho que quase todos os meus livros, o último que eu apresentei aqui para você não tinha um animal, Não. que era o Júnior e os biscoitos de zumbis, né? Então não tinha, apesar que ele era fascinado por baratas, né? Mas Já é outra história. é outra história, né? Mas geralmente eu tenho usado animais, sim. Mas não é assim, qual animal eu vou pegar agora? Não. Geralmente é um tema, por exemplo, aqui... Acontece, né? Aconteceu. Nós vamos fazer um breve intervalo. Legal. E no segundo bloco, vamos falar mais sobre histórias infantis com Fernando Pires. Não saia daí, o Arte e Letra volta já. O primeiro livro infantil que eu li foi A Bruxa Salomé, acho que eu tinha uns 6 anos de idade. Era uma mãe de família que ficava sem um marido e ela tinha 6 filhos. E a bruxa roubava esses 6 filhos dela e transformava cada um em uma comida diferente. E para ela recuperar os filhos dela, ela tinha que identificar em que comida o filho dela tinha se transformado. O livro, ele me incentivou a ler cada vez mais, ele me incentivou a querer descobrir o que acontecia, e depois ele se transformou numa trilogia. Eu acabei lendo os 3 livros e gostei muito. Esse livro, ele desperta a curiosidade das crianças, ele desperta e incentiva a criança a querer ler cada vez mais. Então é uma boa pedida para quem está começando a ler agora. Chapeuzinho Vermelho. Conta a história de uma menina que ela tinha uma avó e certo dia ela foi caminhar. Ela foi para um bosque e encontrou um lobo mau. Ela então começou a conversar com o lobo mau. Depois disso, ela começou a caminhar e o lobo mau começou a segui-la, até que ela chegou na casa da avó. Nesse momento, o lobo entra na casa também e captura e tenta comer a avó. Eu gostei de todas as partes e do final, que ela consegue sair da barriga do lobo mau. Mostra para a criança que ela não pode se comunicar com qualquer pessoa. Ela tem que saber com quem ela se comunica. Por isso eu recomendo. O Arte e Letra está de volta e hoje eu recebo Fernando Pires, autor do livro Osvaldo. Fernando, como nós estávamos falando, você pensou com essa história em despertar para as crianças o valor da amizade. Você já levantou isso. Então, veja, você pega uma área assim grande, né? Porque é o alfabeto que está presente na série dos nomes dos bichos, são os animais, que alguns não muito conhecidos, e depois essa vontade que o Osvaldo tinha de fazer amigos, né? Era a tua intenção mesmo fazer isso ou foi saindo ao acaso? Quando você começa a história, nem sempre, né, como eu te falei, o meu agente falou de uma espécie de enciclopédia para mostrar animais com o alfabeto, né? Você vai agregando ideias que colaborem para a ideia inicial, pelo menos é o que eu faço, né? E nesse caso, então, foi juntando a amizade, foi juntando, né, a infância, a inocência da infância, os animais em si. Quer dizer, é o meu método de trabalho, né? No começo não existia essa história toda dessa forma. Ninguém me pediu para fazer uma história sobre amizade, né? Por exemplo. Não foi esse o foco. Eu achei que dava, né? Fui enredando. Guardadas as devidas diferenças entre o cientista Maurício e você, há alguma semelhança entre o cientista e você ao criar as suas ilustrações, seus desenhos aí? Olha, eu acho que eu sou mais parecido com o Osvaldo, que também fez um livro, né? Eu vivo fazendo isso, né? Então... O Osvaldo é que fez o livro. Né? O Osvaldo fez um livrinho dele, onde ele guardou as caras de todos os animais. Né? Então foi até uma piada que surgiu durante o desenvolvimento do livro. Eu era o Osvaldo, né? E o meu agente que me orientava, que me dava... As coisas, né? Olha, as orientações. Ele era o mocho.
Como é que é o seu trabalho aí? Você primeiro escreveu a história, depois você foi ilustrando? Foi. Ou foi alguma coisa que foi as duas coisas ao mesmo tempo? Geralmente eu não consigo fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Não, Geralmente né? vai a história Você primeiro. já estava com a história pronta? Eu já estou com a história bem definida, assim. Às vezes você faz um esbocinho ou outro, né, para falar, tá, eu acho que dá para ir por esse caminho na história, né? Você vai, é uma ida e volta, mas assim, geralmente eu deixo a história o mais acabada possível para partir para a ilustração. Você teve que fazer pesquisa para ir buscar esses vários bichos de acordo com as letras do alfabeto, provavelmente, Ah, sim, porque aqueles que eram mais comuns e que né, tinham que aparecer na história, não precisou muita pesquisa. Apesar que eu gosto de ir lá ver, para ver proporções e Os até os detalhes. hábitos de vida, alimentares. Mas alguns aí, por exemplo, o chimango que a gente estava conversando, eu não conhecia, né? Mas eu tive que apelar atrás, um pouco, né? lógico. E o Yeti também, né? mas Yeti Yeti, Y, não existia. com Y, não tem eu bicho não com achei Y. com Y, né? Uma coisa que me chamou muito a atenção, você é bastante detalhista, né, nos quadros, quando você põe as figuras, como eu estava comentando com você, mesmo uma criança que não domine totalmente a leitura, ela é capaz de, olhando as figuras, olhando os quadros, ter uma noção do que está acontecendo, o que o macaquinho está fazendo. Você tem muita onomatopeia, os barulhos, né? E os bichos, nossa, todos eles. Você é bem detalhista, né, na produção do... Então, essa história precisava ser assim, né? Até foi uma mudança um pouco no meu estilo de ilustração, porque normalmente eu pegava a página dupla, como você tem aberta aí, e criava uma imagem única. Tá. Né? Em vários livros Para meus as eu duas faço páginas. isso. Porque aí aquela imagem mais ou menos representa, um quadro de cinema, né? Representa uma cena Como se fosse paralisada. uma tela ali. Né? Agora, o Oswaldo, ele precisava ser o oposto disso. Né? Então, eu tive que meio que reinventar o jeito que eu trabalhava. Porque a ilustração, em vários lugares aí, é a que conta a história, não é o texto. Né? E você faz o quê? É a nanquim? É um nanquim japonês, o traço, né, nesse caso, e a pintura é digital. Muito bonito, muito bem feito, muito obrigado. detalhado. Enriquece muito o texto, bastante. Legal. O que você pensa a respeito da nossa indústria editorial? Você comentou alguma coisa? Você percebe que há um maior interesse hoje na produção de livros infantos, juvenis? E você sente que os pais ou as próprias escolas estão mais interessadas em trazer os pequenos para o hábito da leitura? Ah, sim. Dos últimos 10 anos para cá, já dá para sentir uma diferença muito grande em relação aos anos anteriores. Fui numa livraria nesse 7 de setembro aqui, né? Você imagina que vai estar vazio, a sessão de crianças está lotada. Né? Mesmo. E assim, a quantidade de lançamentos é gigante. Né? Eu me ressinto um pouco assim com muita produção estrangeira. Né? Tem muito autor nacional que não está sendo valorizado, utilizado até. Não estava sendo utilizado mesmo. Né? Que não tem saída, os livros não conhecem. Tem muita gente boa com pouco trabalho. Mas e o governo mesmo nessa parte de incentivo à leitura? Tem levado os livros para a escola, a gente sabe disso, né? Os programas de governo dos últimos 20 anos, assim, foi uma revolução para a indústria editorial. Eles compram muito livro. Com a crise agora, né, o pessoal está sentindo um pouco. Né? A gente até tem várias associações assim de editoras que estão, né, não querendo perder o diálogo com o governo, porque já há vários planos que já foram até aprovados
e que esse ano ficaram paralisados. Estão sofrendo um pouco por causa da crise. Estão sofrendo. E isso afeta desde, né, essa cadeia inteira de produção de livro até a criança, que é o pior. Você se considera autor de livros infantis ou escreve também outros gêneros, Fernando? Eu tenho juvenil também, né? Infantil e juvenil. Outros gêneros, eu tenho ficção científica também, que eu acho que no último programa que a gente fez eu ainda estava com ela, ainda estou. Tá. Mas assim, eu não estou ultrapassando o juvenil, por Não. enquanto. Apesar que a minha Poesia, leitura poesia. maior na verdade, é literatura normal. Tá. Eu leio muito pouco assim infantil. Poesia você não se arrisca? Ou Eu fiz um faz livro de poesia. também? Eu fiz um livro de poesia chamado Chove na Cidade. É uma poesia leve, não é uma poesia... É mais quase uma divagação do que poesia Mas mesmo. não para jovens, para crianças, não, é adulta. Não, Poesia adulta. é para jovem. É para jovem. Esse que eu fiz é para jovem. Legal. E agora, o que você está trabalhando? Qual é o novo passo aí? Que livros nós vamos ter? Então, eu tô meio que enredando aqui uma adaptação de um autor de literatura mesmo, Bruno Schulz, que é um polonês, né, pré-Segunda Guerra Mundial. Tem um texto dele que é muito interessante, que eu estou tentando transformar para infantil, com ilustração e tudo. É livro adulto? É um livro adulto, mas Autor polonês? era Polônia. Tá. Hoje acho que fica na Ucrânia. Tanta modificação nessa Europa, divisão Mas geográfica. ele era considerado polonês, Bruno Schulz, e é um escritor assim fantástico, eu conhecia há uns 2 anos. E ele usa muito a fantasia para e as memórias infantis, memórias misturadas com fantasia também, né? Interessante. E assim, ele é pouco conhecido. Foi lançado assim recentemente a obra completa dele, completa conhecida, porque ele foi morto durante a guerra. Então muita coisa se perdeu dele. E assim está se descobrindo esse autor. E é fantástico, porque você lê assim, às vezes você não sabe do que ele está falando. Então ele faz a sua imaginação e usa muita coisa da infância dele. E a sua ideia não é traduzir só, é fazer uma adaptação. Não, é uma adaptação mesmo. A tradução já está feita e já é muito bem feita. E adaptar o quê? O pensamento, a história dele para essa história infantil. Essa história especificamente, ela trata de coisas de criança, né? E eu acho que eu posso mostrar essa história para uma criança e ela vai entender. Que bacana. Né? Trabalhão, hein? É um trabalhão. Meu agente falou, não, eu acho que não vai dar certo isso aí. Desafio. Porque isso aí, para você ter uma ideia, o texto dele assim, é assim, elaboradíssimo. Né? Você não pode mover uma... Por isso que eu falei que a tradução está muito bem feita. Né? Que é um texto assim, precioso. Né? Você tem que ler... você vai conseguir se inspirar ali, tirar a essência. Eu nem quero mexer em questão de texto. Eu quero mostrar a história que ele está contando com aquela riqueza de texto através da ilustração com muito pouco texto. Até para não concorrer com esse texto maravilhoso que já está feito. Né? Sucesso nessa empreitada. Obrigado. Então, tá bom? Eu vou precisar Quem sabe, mesmo. então, quando ele estiver pronto, você Legal. traz aqui para nós, tá bom? Legal, Maria Muito José. obrigada por sua presença. Eu que agradeço. No programa de hoje, eu conversei com Fernando Pires, autor e ilustrador do livro Oswaldo. Espero que tenham gostado. A gente se vê no próximo programa. Até lá.